Os vândalos. Os vândalos eram um povo germânico, provavelmente originário da Escandinávia, e se estabeleceram na Silésia, onde atualmente é o sul da Polônia. Daí eles agregaram outras comunidades pequenas e no século III eles chegaram na Panônia e acabaram sendo muito bem-vindos. Daí, após alguns conflitos, eles foram requisitados do Império Romano lutar contra outras tribos, se juntar ao exército romano, enfim. E mais tarde eles se estabeleceram no nordeste da Panônia, do outro lado do rio Danúbio. Esse território foi doado pelo Constantino, onde eles permaneceram por mais de meio século. No início do século V, os hunos vieram como um furacão, destruindo tudo que encontrava pela frente. Daí, os povos que viviam na Europa Central tiveram que fugir. E entre esses povos, os vândalos, que eram um grupo muito pequeno, e fugiram rumo ao oeste e chegaram às margens do rio Reno, onde se aglomeraram com outros povos. Ali era a fronteira dos domínios do Império Romano. E travaram batalhas e passaram fome, porque eles estavam encurralados. Só à frente o rio, e do outro lado as fronteiras do Império Romano. E os hunos vindo em sua direção. Então, numa noite muito fria, conta-se que na véspera do ano novo de 406, o rio Reno congelou. Daí eles atravessaram e chegaram na Gália. E durante 2 anos vandalizaram, devastando tudo que encontravam, até chegarem onde hoje é a Península Ibérica. E ficaram por ali como andarilhos e passaram muita fome nesse período, porque não tinham onde plantar e viviam de saque, pequenos saques, enfim. E mais tarde eles acabaram sendo expulsos pelos visigodos, a mando do imperador romano, Honório, e foram levados para o sul da Espanha. E chegando lá, eles aprenderam a arte de construir barcos e navios e ficaram muito bons nessa arte. Em 428, um dos líderes mais astuto e inteligente de toda a história, na minha opinião, tornou-se líder. O nome dele era Gaiseric. Alguns chamam de Géseric, enfim. Segundo Jordanes, um historiador do século VI, o Gaiseric era um homem de costumes simples e pensamentos profundos e poucas palavras, muito ambicioso e muito furioso, também habilidoso e totalmente destrutivo. Para esse período, o Império Romano, que tinha um poder central em Ravenna, era governado pela imperatriz Gala Placídia, no lugar do seu filho Valentinian III, que ainda era menor. Daí, existia muitas intrigas e ambições e invejas por parte dos seus generais, principalmente um general que era extremamente ambicioso e mau caráter, enfim, de nome Aécio. Apesar de ser muito habilidoso nas guerras e também politicamente, e tinha uma grande influência com a imperatriz. Ele rivalizava com outro general chamado Bonifácio, que governava a África do Norte, onde era o grande fornecedor de alimento para o Império Romano. E era uma província muito rica. E o Aécio achava que o Bonifácio estava no caminho de suas ambições. Daí, o Aécio fez uma intriga com a rainha, dizendo que o Bonifácio estava conspirando contra ela, e sugeriu que ela o convocasse para comparecer a Ravenna. E se ele não aparecesse, era a prova, né, que ele estava conspirando. E da mesma maneira, ele mandou uma mensagem para o Bonifácio, dizendo que a rainha queria matá-lo, e se caso ela convidasse ele para ir em Ravenna, ele não comparecesse, porque ele estava correndo um grande perigo. E aconteceu, a imperatriz convidou o Bonifácio, e ele se rebelou contra a rainha. Daí, o Bonifácio, para se proteger contra a ira da rainha, convidou os vândalos para ajudá-lo contra a invasão da guarda romana de Gala Placídia.
e ofereceu ouro e terra. E era tudo que o Geyser queria. Os vândalos, como eram bons navegantes, atravessaram o Estreito de Gibraltar e, quando os vândalos já estavam a caminho, as coisas foram esclarecidas. Mas já era tarde, o Geyser e seus vândalos já estavam na porta com mais de 80 mil soldados e atacaram com fúria. Tomaram o norte da África e se apoderaram também de toda a riqueza que havia lá. E mesmo a imperatriz enviando tropas, não teve força para reverter. Também destituindo Aécio, e daí virou um verdadeiro pandemônio. Daí o Gazi continuou invadindo e avançaram para o leste, chegando à cidade de Hipona, que era uma cidade agrícola e altamente fortificada, e sitiaram por 14 meses, gerando muita fome e caos para o Império Romano. E lá em Hipona vivia o Santo Agostinho, que era um bispo de Hipona, e era muito popular por ter escrito grandes livros e ser realmente um homem notável, né? Os vândalos, eles eram arianos, cristãos arianos, e totalmente rivais dos católicos. Essa divergência entre os arianos e os católicos era basicamente a crença de que, segundo os católicos, Jesus era o próprio Deus, e para os arianos não, mais ou menos isso. Isso causou muitas mortes e ódio entre os dois pensamentos. Nos 3 primeiros meses, o Santo Agostinho acabou morrendo. Também, depois desses 14 meses, o Geyser acabou desistindo de Hipona. Em 431, o Império Ocidental e Oriental se uniram e mandaram um grande número de soldados para combater os vândalos, mas não tiveram êxito. Daí, em 435, a imperatriz tentou um acordo com o Gaiseric, e o Gaiseric enviou seu filho Honorico para Ravenna, onde viveu por 5 anos lá. Em 439, o Gaiseric invade Cartago, onde hoje é a Tunísia, que era uma cidade muito rica e o centro do comércio do Império. E houve uma perseguição muito grande religiosa, onde morreram vários padres, e era muito cruel com essa questão religiosa, né? Daí, eles partiram para a Europa, através do Mediterrâneo, chegando na Sicília, que também era uma cidade agrícola romana. Daí, o imperador Valentino III, em 442, assinou um acordo com os vândalos. Além dele reconhecer Cartago como a Vandalia, ele promete a sua filha ao Honorico, o filho do Gaiseric, em casamento. Em 455, o imperador Valentino foi assassinado e Petrônio Máximo, que era um senador e extremamente ambicioso, acabou assumindo o poder e tenta casar-se com a Eudóxia, viúva do imperador assassinado, para poder ganhar legitimidade. Também casar a filha do Valentino, que havia sido prometido para o Honorico, com o seu filho. Daí, a Eudóxia pediu ajuda ao Gaiseric, e era mais uma vez tudo que ele precisava para invadir Roma. E quando o povo soube que os vândalos estavam vindo, evacuaram a cidade com medo. Inclusive o imperador Máximo também tentou fugir disfarçado de plebeu e acabou sendo reconhecido pela população e assassinado. A Roma também vivia o Papa, que era rival dos arianos. Então o Papa Leão, que era um homem muito astuto e já havia negociado com Átila, o Huno, acabou indo ao encontro do Gaiseric, fazendo pedido e para poupar a população e não permanecer em Roma, enfim. O Gaiseric aceitou e saqueou a cidade para valer. Roma já havia sido saqueada pelos visigodos em 410. Então o Honorico reclamou a mão da filha do imperador, a Lucínia Eudóxia, e acabaram levando a imperatriz e a Lucínia, sua filha, e mais tarde foi resgatada pelo Império Oriental. E daí, numa tentativa de pôr fim nesse poderio vândalo,
o imperador Leão enviou uma grande tropa, com aproximadamente 100 mil homens, liderados pelo seu cunhado, o general Basilisco. E foi uma campanha muito cara e deixou o império à bancarrota. A princípio, o exército romano massacrou os vândalos e teve uma grande vitória, retomando a Sardenha. Daí o Basilisco, que tinha uma grande frota de navios, partiu para Cartago. E o Geyser, que é muito astuto, vendo que não tinha como ele conter essa invasão romana. Daí o Geyser pediu 5 dias para sair de Cartago. Ele sabia que os ventos iam mudar, né? E enquanto isso, ele preparou e encheu vários barcos pequenos com óleo e palha. E quando os ventos mudaram, ele tacou fogo nos barcos em direção aos navios romanos e incendiaram toda a frota romana. Com isso, ele teve uma vitória impressionante sobre o Império Romano. O Geyser ainda governou por 10 anos a África do Sul. Também continuou saqueando e viveu até os 88 anos, quando morreu de causas naturais, em janeiro de 477. E foi substituído por Honorico, seu filho, que morreu em 484 e também era muito cruel. Conta-se que depois dele casar com a filha de um rei visigodo, o rei Teodorico I, ele devolveu a noiva com o rosto mutilado e o nariz cortado. E os domínios vândalos resistiu até 533, quando Justiniano, o imperador bizantino, organizou uma grande frota liderada por um grande general chamado Belisário, que derrotou os vândalos em 2 batalhas. E em 534 os vândalos foram varridos do norte da África. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.